gostando, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Rapaz, hoje vai ser divertido. Adler, vai tomando nota aí, hein? Pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre a temporada. Obviamente, eu não posso começar por uma equipe que não seja essa aqui. Chip Ganassi, os caras que, na minha opinião, eles dominaram tudo ano passado, vêm dominando em relação aos últimos anos. Eu costumo falar que eu acho que se a Penske descobrir um pelo em ovo e a McLaren resolver andar bem e a Andretti voltar para o prumo, pode dificultar para a Ganassi, mas fora isso, não vejo grandes desafios, não. Acho que a gente vai ver aqui, e eu peço perdão para vocês, porque ainda algumas fotos com atuais patrocínios e tudo mais não estão atualizados no site da Indy. A gente teve o Content Day semana passada, eu imaginei que eles iam atualizar, ainda não atualizaram no site. E, enfim, ainda teremos pilotos a serem confirmados. Então, nem todos que estão confirmados estão especulados e confirmados estão aqui. Alguns eu coloquei porque a gente vai conversar mais durante o programa aí, mas a gente vai avaliar basicamente pilotos do campeonato e também vamos falar um pouquinho daqueles pilotos que vão fazer as 500 milhas, tá? Então, eu vou começar com esse aqui e Léo, eu vou pedir para você começar falando desse cidadão aí que, na minha opinião, precisa aprender a pilotar, que ele está fraquíssimo, não ganha nada há tempos. Acho que desde a penúltima corrida que ele não ganha nada. Cara, o que falar de Alex Palou, né? É difícil até, assim, é chover no molhado. Porque ele é um cara que estreou em 2020 e rapidamente foi pinçado para a Ganassi. Ele estreou na Dale Coyne e no pior ano dele, ele não foi campeão, mas é incrível como ele se recuperou. A gente achou que ele fosse sucumbir na época, assim, essa questão toda, processo judicial. Ele realmente não fez um bom ano em 22, mas 23, 24, 25. É um cara fora da curva. Fora da curva. Ele entendeu esse carro como poucos. Eu ainda brinco de vez em quando assim, cara, eu quero ver quando os caras vão achar o tanque extra de gasolina que a Ganassi tem e os push-to-pass liberados, que não é possível esse cara andar tão mais que os outros assim. É algo fora do comum. Mas brincadeiras à parte, o Paulo não tem nada a ver com essa nossa brincadeira e ele simplesmente está doutrinando todos os outros pilotos da Fórmula Indy. Ele abriu mais, se eu não me engano, mais de 100 pontos pro Pato. E, enfim, é um absurdo o que esse cara fez. Não tem nem o que falar. E em 2025 foi coroado, né? Com a Indy 500, que era algo que ele... E detalhe, ele falou que sempre vinha buscando, né? Melhorar em ovais, buscando melhorar. Aí ele chegou a disputar com ela em 21, no primeiro ano dele na Ganassi. Então, assim... Mas ele tá aprendendo. Uma hora ele vai ficar tão bom que vai ser difícil. Acho que o Dixon vai ser pequeno perto desse cara aí. Aí eu vou te devolver uma pergunta e, objetivamente, eu vou pedir tanto para o Adler quanto para o Douglas também. Estamos vendo um nascimento de um GOAT, daquele Greatest of All Time? Vai, Douglas. Cara, eu acho que sim, porque junta alguns fatores que você tem que botar 3, 4 pilotos do lado para fazer o que ele faz. Ele consegue fazer uma economia de combustível igual o Dixon. Ele tem uma agressividade igual o Newgarden. Ele tem um senso de direção impressionante. Poucas vezes eu vi poucos pilotos tendo que nem ele. E ele não é aquele cara que não tem soberba. Ele é aquele cara na dele, vai lá, faz a corrida dele, ganha, tchau. Você pode olhar ali, 98 largadas e 12 poles. Ele é um cara que ele não tem aquela obsessão por ser pole. Se ocorrer, beleza. Se não ocorrer, ele corre atrás, ele tem o resultado. Ele é um piloto que corre muito mais com a cabeça, mas ele não deixa de ser agressivo e é o que importa. É que nem o Léo falou, ele tá doutrinando o negócio. Ele tá... O que 3, 4 pilotos têm que fazer, ele tá fazendo sozinho. Simples. Adler, a gente já pôde ver esse cara lá e é incrível uma coisa, galera, que o Willy Hermann já disse aqui pra gente. Sem a balaclava, sem o capacete, é um moleque.
Gente boa, moleque que eu falo no bom sentido da palavra. Gente boa, simpático, simples. Cara, ele tem uma metamorfose de David Banner para Incrível Hulk, que é incrível. Ele coloca a balaclava, coloca o capacete, o olhar dele fica um olhar de gangster. Você tá olhando agora aí para a arte, um menino de 29, 30 anos, tranquilo, sossegado. Quando ele coloca aquele capacete, ele baixa aquela viseira, cara, é um matador que tá entrando no carro. Eu acho assim isso um absurdo, incrível o turn point dele. E você, Adler, o que você acha desse rapaz? Estamos exatamente dia 5 de fevereiro, às 9h18. Eu vou falar uma coisa aqui que pode ficar marcada, vocês podem me cobrar depois. Eu tive pensando durante o dia, essa semana, assim, eu arrisco a dizer que nós estamos para ver um cara que vai bater todos os recordes do AJ Foyt. O número de vitórias... As vitórias da Indianápolis, eu vou ser sincero, eu acho difícil, mas ele tem muita competência para isso. E o número de títulos eu acho que ele bate. Já tá com 4, né? Se ele não tivesse tido aquele ano ruim, 22, como o Léo falou, ele seria penta, realmente penta, seguido. Assim, que aquele ano ele se preocupou mais fora da pista do que dentro da pista. Tanto que no ano seguinte, quando ele voltou a se preocupar só dentro da pista, foi tenso. Reinou absoluto. E um detalhe até de 2022 também, que ele correu com esses problemas extra-pista toda a vida. Quando chegou na última prova do campeonato, que foi Laguna Seca, falaram assim, ó, tá aliviado, agora eu vou poder andar. Ele ganhou de braçada. Aquela prova. Eu me lembro daquilo. E tem uma coisa... Braçada, o cara foi absurdo. Teve uma coisa que os engenheiros escondiam o computador, né? Teve uma coisa que o Carlo Gansa me falou, que foi o seguinte, aquela corrida, ele estava assim, a equipe não queria, a equipe não estava falando com ele. Quem estava falando com ele ainda era o Barry Answer, que é o engenheiro dele. Os mecânicos não estavam dando muita bola para ele e tal. Ele chegou lá, pediu desculpa, falou que queria voltar a trabalhar com eles, que prometeria que seria um ano melhor no outro ano. E assim, numa boa brincadeira falando, os caras já estão meio na soberba, né? Porque, vamos ganhar onde? A gente vai ganhar a partir de qual volta? Vai ser de ponta a ponta? Vai dar uma pitadinha de emoção? Bem, esse aí é o senhor Alex Palou, 4 vezes campeão da Indy. Só uma coisa, eu ouvi um papo, Léo, confirma aí para mim, que o Chip Ganassi vai ajudá-lo na questão do pagamento da multa lá para a McLaren. Mas o que o Alex Palou está trazendo de renovação anual da DHL, de outros patrocínios, como aquele Solo Cup, então, assim, acho que só ali já está... Beleza, você está me ajudando, eu vou te ajudar também. Cara, vai ser troco de padaria, né? Exatamente isso. Assim, no final das contas, no longo prazo, isso aí vai virar nada para ele. Talvez hoje o Palou pudesse quitar isso aí à vista. Talvez. Eu não sei assim, qual o salário exato do Palou. O Palou está com 4 milhões por ano. Pois é. Mais as premiações. Então, assim, talvez, pelo menos metade, eu acho que ele conseguiria pagar ali à vista. Mas, assim, de qualquer modo, né, fez o acordo na justiça, vai fazer os pagamentos, e é só o chip descontado contra-cheque, tá tudo certo. Só ir renovando. Ele continua ganhando. Ele continua ganhando e o chip pagando e tá tudo certo. Uma fonte me contou que o patrocínio da DHL com Alex Palou em relação a Hunter Ray e Grosjean, ele já subiu mais ou menos uns 50%. Tanto retorno que a DHL está tendo por causa do Palou. Entendeu? Tanto retorno, principalmente em Indy. Uma coisa, Fábio, que me incomoda, assim, eu não moro nos Estados Unidos, eu não tenho muito acesso à TV de lá, mas eu não vejo circulando pela internet que essas coisas circulam. Propaganda com Palou, por exemplo. Ele fez para a DHL. Porque assim, eu vi um anúncio do carro, ficou legalzinho e tal, ele pegou uma fotinha da van, mostrou e tal, mas anúncio mesmo assim, eu não vi. Mesmo quando circula na internet, o pessoal captura e joga e tal, talvez seja
Teve um Sim. que ele fez na época da Indy, pré-corrida, entendeu? Acho que foi alguma promoção lá, alguma coisa assim. Quem fazia muito propaganda, que via, aparecia na televisão, isso está direto no YouTube, era o Alex Zanardi e o Gil de Ferran, para a Honda. Para a Honda. Então eles faziam direto. Mas é aquela coisa, tem que ver como é que é a questão contratual também. Passando agora, para na minha opinião, o hoje lenda viva, um dos caras mais doces, mais simpáticos que o automobilismo produziu. Assim, eu falo desse cara com muito carinho, porque todas as vezes que eu conversei com ele, ainda fui dar uma trollada nele, né? Falei assim, cara, você tá com mais de 40 anos, você tá correndo que nem um leão, qual a motivação? Aí ele perguntou, você tem filhos? Eu falei, tenho uma filha. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que pagar a hipoteca, eu tenho que pagar o plano de saúde, então eu tenho que manter minha mulher tranquila. Então eu preciso ganhar dinheiro, por isso que eu estou correndo até hoje. Esse cara, para mim, assim, ele é um exemplo. Podem achar que ele está entrando já num período de decadência, que já não é mais aquela raposa de antes, mas eu acho que ele ainda entrega muito, ele ainda é um cara diferenciado. Obviamente ele tem um leão do lado dele, que é o Alex Palou, mas assim, ele ainda entrega muito, é um cara muito inteligente, é um cara, na minha opinião, que eu acho que ainda produtivamente ele tem uns 3, 4 anos fácil. Douglas, você, o que você acha dessa lenda aí? Scott Dixon ele chegou a um tal nível de competitividade, de história na Indy, porque se nós fizermos nossos programas aí, o pré-corrida, se você botar lá, fazer aquele nosso famoso bolão que a gente faz, é quase impossível alguém não botar o Dixon pelo menos no pódio ou na pole. Isso é para você ver o nível que esse cidadão atingiu. Você vai botar qualquer corrida. Você, primeiro, o Palou, segundo, o Dixon. Você vai para um misto. Que é o primeiro, vai ganhar é o Kirkwood. Aí, segundo, é o Flanders, é o Dixon. Você não tira o Dixon do pódio ou da pole. Você não tem, ele chegou nesse nível, nessa aura, nesse nível elevado de piloto que ele é. E como pessoa, que nem o Fábio falou, a gente via as entrevistas do off ali, às vezes conversando ali, o Fábio mostrava os vídeos. É um cara que, se passar aqui na rua, te cumprimenta, te dá bom dia. Se é que no Rio Grande do Sul te convida, senta, toma um chimarrão com você e conversa o dia inteiro. Não tem. Falar do dia que se falar que ele não é favorito é chovendo molhado. Isso é verdade. E você, Léo? Dixon, no ano ruim dele, ele é segundo, terceiro. Então é mais ou menos isso. Não tem muito o que falar do Dixon. Multicampeão, maior campeão da categoria, apenas atrás do AJ Foyt. Da era moderna, a Dixon pegou kart, pegou IRL, pega a Indy atual. Então, assim, é um cara que tem um conhecimento absurdo da IndyCar. Se fosse um piloto estadunidense, americano ali, ele seria talvez fosse muito maior do que ele já é. Apesar de viver nos Estados Unidos desde ali dos anos 2000. Talvez já tenha até cidadania, não sei. De qualquer modo, é um cara absurdo. Não tem... É muita vitória, muito campeonato. É um cara cerebral. Se não dá para ganhar, eu vou chegar em quarto, vou chegar em terceiro. E ali vai subindo devagarinho, 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 e vai. Só que hoje ele tem um Palou. O Palou que tipo assim, aprendeu tudo que ele podia aprender com o Dixon e agora tá implementando, né? Olha esse comentário do Chupil aí, gente. 25 temporadas do Dixon, dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes, que ele não teve no top 5 do campeonato. Isso para o patrocinador é excelente. E detalhe, eu vou falar para vocês vão lembrar, 2017, ele perdeu o patrocínio da Target, pelos programas que todo mundo sabe o que aconteceu com a Target, e ele correu com arremedos do patrocínio da NASCAR, daquela Camp World, até o banco PNC entrar, e foi entrando de timidinho e tal. O Chip Ganassi estava pagando o salário do Scott do bolso dele, porque não tinha um patrocinador fixo, estava fazendo uma graça ou outra. Às vezes a NTT fazia uma extensão ali também, NTT Data.
E ele correu muitos anos com a Target e já está há muitos anos com o PNC Bank também. Então, assim, é um cara que nesse ponto também ele entrega a confiança do empregador dele e a satisfação do patrocinador, que há quantos anos ele está sendo renovando com esse banco, entendeu? Adler, fala você, filho. Esse aí é aquele piloto que, para mim, é um dos que tem a maior resiliência em campeonatos. Porque, cara, quando ele tá na primeiro ou segundo colocado, alternando com alguém, ele destrói psicologicamente antes da corrida, durante a corrida, depois da corrida. Quem tiver competindo com ele ali, ele destrói de todas as formas. Foi assim, não digo com o Gil de Ferran, porque o Gil de Ferran ele ganhou a última prova no Texas, eu acho que o Dixon foi segundo, se ele fosse terceiro o Gil seria campeão, então foi bem disputado, e para mim o campeonato mais emocionante que teve, que inclusive para felicidade sua, apesar de ganhar de um cara da Penske, você deve ter ficado feliz no desempate ali, quando ele foi tetracampeão em 2015. Com 556 pontos, e empatou e ganhou pelo número de vitórias. Não, então, se não fosse pelo número de vitórias, eu ia fazer alguma coisa para o gordo maldito perder. Enfim. Vamos lá, gente. Esse cara, para mim, tem sido uma surpresa. Por duas razões. Por mais que seja pouquinho, vocês veem que ele vem evoluindo. Não está sendo só um cara pagante. Ele é um cara pagante, mas se vocês analisarem, ele está evoluindo de corrida a corrida. Às vezes dá um vacilo aqui, mas tipo, Long Beach ano passado, ele andou muito bem. Ele fez o quê? Ele está com 6 top 10 e está com 3 top 5. Já tem 34 largadas. É um cara que, na minha opinião, vai evoluindo, vai crescer em algum momento. Ele está numa equipe que é muito bem estruturada na engenharia. Eu falo assim que a Ganassi, além dela ter o Palou e o Dixon, ó a pequena Leonardo aí, a engenharia da Ganassi é alguma coisa um tanto quanto absurda, entendeu? Eles investem muito em engenharia. Então, assim, nesse ponto é bem interessante, é incrível. E é um cara que tá deixando assim, o que eu falo? A gente conheceu pilotos pagantes, o piloto preferido do Douglas, o Devlinho, é um cara que arrogante pra caramba, parece que ganhou tudo, parece que é a reencarnação do AJ Foyt ou do Al Unser. Um nariz empenado. Esse cara é extremamente simpático, extremamente doce, gente boa, entendeu? Vai com tudo aí. Adler, você, cara, você que é fã do Kyffin Simpson, conta pra gente aí. Eu acho que é um piloto bem promissor. Apesar de ser um piloto pagante, ele tem muito a evoluir, principalmente, além de ele estar, como você mencionou, de estar numa equipe bem estruturada, inclusive a melhor equipe atualmente do grid da Indy, os pilotos com quem ele está na equipe, né? Tanto o Palou quanto o Dixon, né? Então ele tem muito a evoluir com isso. Então eu acredito que esse ano pode ter certeza que pode vir talvez uma primeira vitória para ele, quem sabe, e aumentar essas estatísticas de top 5 e top 10 dele. Maravilha. E você, Douglas? Eu sei que você vai falar que o Devlin é melhor do que ele, mas sem clubismo, por favor, tá? Então, cara, agora uma coisa fora de brincadeira. Eu penso, a gente tem que pensar de acordo com certas situações. Eu fico me imaginando na cabeça do Chip Ganassi olhando o Kyffin Simpson e pensando assim, pô, já tive Nicolas Minassian, já tive Darren Manning, já tive outros aí. Esse aí tá pagando, ainda tá me entregando um resultado, tá trazendo patrocínio e me dando um pouquinho de dinheiro. Tá ótimo, segue o baile. Segue o baile. E a tendência dele é melhorar, viu? Porque tá pegando o jeito da coisa. A última etapa do ano oval ele foi bem. Sim. Vamos ver, ele tem tudo para render. Ele tem tudo para render um pouco mais. Ele ainda mesmo com melhoras assim, eu acho que dos 3 da Chip Ganassi é o que sofre menos pressão. Eu vou passar para o Léo agora, se deixei por último, porque quem assiste as lives do blog da Indy, não é do mundo, do blog da Indy, o Léo é o maior perseguidor do Kyffin Simpson, chega a ser covarde, entendeu? Então, assim, vocês do blog, do Mundo Indy, vocês assistam.
A live do blog da Indy não assista mais, porque tem o Léo fica tipo... Como é que é o nome daquele cara lá de Curitiba, Douglas? O que ficava dando porrada na mesa no programa policial? Depois eu vou lembrar aqui. Ajuda a gente aí no chat. De Curitiba eu sou metragê de russo. Enfim. Brincadeiras à parte. Léo, o que você acha do Simpson? O Kyffin Simpson... A gente tem vários pilotos nesse sentido na Indy, né? Piloto pagante ali, paga um carro e meio. A gente tem, além dele, tem outro aí que a gente vai falar mais para frente. E ele é o cara que entrega o resultado ok, não compromete e quando precisa ainda ajuda, né? Tipo assim, atrapalha ali uma McLaren ali, né? Numa ultrapassagem, mesmo tomando volta. Então, assim, é um cara que vai na dele, liderou volta. Não tem ainda vitória, mas olha, tem 5 top 3, ou tem 3 top 5 e tem 6 top 10, o que é algo louvável para um. Mas ele é da Ganassi, tá com um ótimo não carro. Importa. Cara, mas ele nunca prometeu nada. Não é aquele piloto que, olha, eu ouvi falar do Kyffin Simpson, esse cara promete, hein? Esse cara é bom, igual o Nolan Siegel. Opa! Opa! Igual o outro rapaz aí fica se gabando que é muito bom, que ele tá no máximo da performance e tudo. Kyffin Simpson, perfil discreto, faz o dele, entrega o resultadinho ali que ele precisa, ajuda a equipe a estar dentro do líder circle e tá tudo certo. Então, assim, não tem muito o que falar de Kyffin Simpson e se tudo continuar como está sendo, a evolução dele de 24 para 25 foi absurda. E vamos ver agora de 25 para 26, como é que vai ser essa evolução dele nesses últimos anos desse carro aí. Maravilha. Pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa aqui, que eu e Douglas, a gente briga muito para manter isso aqui. Sem paixão, sem clubismo, sem emoção, sem essa coisa de ser team boy e tal.